Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma vez, uma alegria muito grande estarmos aqui no nosso programa Conversa Batista. Hoje vamos conversar sobre a história do nosso campo, nós vamos falar sobre a Faculdade Teológica, vamos falar sobre coisas preciosas da nossa história. Não saia daí porque o Conversa Batista de hoje é com o nosso querido Dr. José Júlio dos Reis, diretor da Faculdade Teológica Batista de Brasília. Já estamos de volta agora no nosso Conversa Batista, como disse, Dr. José Júlio dos Reis, nosso conhecido e querido, estimado demais por todo Batista do Planalto Central. Dr. José Júlio, seja muito bem-vindo, é uma alegria imensa ter o senhor aqui conosco e eu lhe queria deixar bem à vontade para falar da sua história, chegada, das pedras preciosas que o senhor já certamente colheu, ajudou a lapidar na história do povo batista do Planalto Central. Fique à vontade. Muito obrigado, o privilégio é meu. No tocante à minha participação pequena na história dos batistas em Brasília, é simplesmente fruto do amor de Deus. Deus nos ama e desde que nós coloquemos a nossa vida nas mãos dele, ele faz as coisas acontecer para a honra e glória de teu santo nome. É um privilégio falar aos meus irmãos batistas de Brasília, cidade que eu amo tanto. Resido aqui e aqui constituí família e só posso dizer que a bondade de Deus é tão grande em minha vida que eu sinto-me na obrigação de compartilhar esse grande amor com os meus irmãos de fé, os batistas do Distrito Federal. E tenho tido oportunidades enormes dadas por Deus, como por exemplo, atualmente, diretor da Faculdade Teológica Batista de Brasília. Eu não pertenço ao mundo acadêmico, não me preparei para isso. A escola que eu tive foi escola de vida, a escola aos pés do Senhor Jesus. E por isso eu me senti não capacitado, mas convocado para uma missão na Faculdade Teológica Batista de Brasília. Era para ser um período bem curto, e lá já vão para 7 anos nessa qualidade de diretor-geral da Faculdade Teológica Batista de Brasília. Deus tem permitido fazermos lá um trabalho para a honra e glória de teu santo nome, formando pastores, missionários, vocacionados, e nós aproveitamos essa oportunidade para dizer, estamos com as portas abertas da faculdade. Mais do que com as portas, nós estamos com o coração aberto, esperando vocacionados, homens, mulheres, jovens, lá para que se capacitem para falar desse grande amor de Cristo para com todos nós. Dr. Júlio, o senhor é membro da Igreja Memorial Batista, né? E me fala um pouco do começo do trabalho batista aqui no nosso campo, que eu acho que o senhor tem alguns desafios e de coisas e marcos que impactaram a história dos batistas. O senhor poderia nos trazer isso? Muito bem. Desde a inauguração de Brasília, ou antes dela, eu já visitava Brasília, estava aqui, cooperava, não com o Campo Batista, porque o Campo Batista estava começando também, né? Os batistas em Brasília. Um embrião, né? Um embrião. E vi a construção do templo, da Igreja Memorial, a inauguração de Brasília na festa, tive o privilégio de estar aqui. Mas minha mudança mesmo só ocorreu 3 anos depois. Vim para Brasília em 1963. No ano seguinte, 64, sobre a presidência do pastor Heber Vasconcelos, nós chamamos reverendo Heber Vasconcelos, na Igreja Memorial, eu me batizei no dia 18 de abril de 1964. E nunca mais saí da Memorial. Então são 53 anos de amor, de história, de vida abençoada por Deus naquela abençoada Igreja Memorial Batista. Deus tem permitido que, através da igreja, através dos irmãos daquela igreja e da Convenção Batista do Distrito Federal, então Convenção Batista do DF, né? Nós pudemos levar a palavra do amor de Deus, a palavra do Evangelho, a autoridades, a presidentes da República, eu diria quase que a todos eles. Eu me lembro o dia que fomos visitar o presidente Costa e Silva, né? Foi uma experiência muito interessante.
Basta a gente imaginar um general, presidente do Brasil, depois de 5 minutos que o pastor Heber estava falando, o presidente estava chorando. Presidente militar, presidente de um período militar, chorando ao ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Então são momentos que a gente não esquece nunca. E um outro momento também especial que Deus permitiu que os batistas de Brasília, especialmente lá da Igreja Memorial, que estava mais perto aqui do poder, vamos dizer assim, fomos visitar um determinado presidente do Supremo Tribunal Federal. O pastor, presidente da convenção, e pediu licença ao presidente para ler uma palavra de Deus. E para surpresa de todos nós, o presidente do Supremo de então, o pastor era Fanini, sim, e disse ao pastor Fanini, eu não autorizo. Nós respeitamos, presidente. Não, mas eu quero explicar por que eu não autorizo. Sendo o Supremo Tribunal de todos os brasileiros, eu não posso privilegiar uma religião. Bem, excelência, nós respeitamos, não é bem isso que nós queríamos fazer, mas nós, se tivéssemos autorização para ler a Bíblia, nós leríamos aquela parte que diz, toda autoridade vem de Deus, e citou todo o versículo, e o presidente do Supremo ouviu a mensagem de Deus através da palavra de um servo do Senhor. Então são experiências como essa que a gente sente a presença de Deus, a presença do Pai, protegendo, amparando e orientando a gente a fazer o trabalho que Ele quer que a gente faça. Eu gosto muito, porque é uma característica do nosso mundo pós-moderno, ver muito, ter muito no afã de conquistar, e que isso é legítimo, devemos ter, e ver o presente, mas é muito comum esquecer a história, esquecer o passado, enfim, o legado que nos trouxe até aqui. Por isso essa ênfase que eu tenho sempre de trazer a história para cá, porque nós somos o resultado, Jean Paul Sartre já fala isso, que nós somos o que fizeram de nós, né? Ou o que deixamos que fizessem de nós, mas nós somos o resultado de uma história. Nós estamos aqui como batistas e é importante isso, sempre saber da história que nos trouxe. E nesses pontos salientes, nesses destaques, no que diz respeito a investimentos, nós sabemos, e eu respeito muito a questão de missionários europeus, americanos. O que o senhor poderia nos contar dessa história nesse tempo? A nossa gratidão a Deus por essas vidas tão preciosas é uma gratidão eterna. Não devemos nunca esquecer dos nossos pioneiros. Vieram com amor, vieram com carinho, vieram enfrentando grandes dificuldades. Eu poderia citar aqui dezenas de missionários amados, de missionários do coração mesmo, mas vou citar apenas o casal do Holland. Deixaram os Estados Unidos nos anos 50, foram para o interior do Piauí, fundaram um seminário batista lá, e com aquela visão dada por Deus, um trabalho maravilhoso lá no sul do Piauí, mas sentiram que o futuro estava em Brasília. Então mudaram aquele seminário, mas já com o nome de faculdade, no começo dos anos 70, para Brasília, a Faculdade Teológica Batista de Brasília, que está com mais de 40 anos funcionando em Brasília, formando pastores, missionários. Nós temos missionários espalhados por várias partes do mundo, e continua numa missão específica de formar homens e mulheres vocacionados, chamados por Deus para anunciar o Evangelho, para anunciar a Jesus Cristo em todo o mundo. Eu queria que o senhor me falasse bem da faculdade, dos cursos e dos projetos, da visão que tem aí o horizonte da Faculdade Teológica, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós voltamos já. Quando eu me converti com 13 anos, meu coração sempre ardeu muito assim, para uma responsabilidade maior. Só que a gente tem as fases, né? E aí a gente acaba não levando com tanta seriedade. Então é preciso que alguém, né, os nossos tutores aí da vida aí, vai lá e chame a nossa atenção. Eu aprendi muitas coisas com as aulas que nós estamos tendo aqui, né? Com os pastores, eles têm nos ensinado coisas assim que a gente realmente é um mar. Trouxe uma nova vertente na minha vida e ampliou meus conhecimentos e me encorajou cada vez mais. Meu desejo depois, assim que eu terminar o CFO, é dar continuidade no evangelismo, na palavra do Senhor. Meu nome é Tiago. Meu nome é Wesley. Eu sou Elias dos Santos Oliveira. Meu nome é Erceli. E eu sou um aluno Vocácio. E sou um aluno do Vocácio. Eu sou um aluno Vocácio. E eu sou um aluno Vocácio. Pois é, estamos de volta e aqui com o Dr. José Júlio,
dos Reis. Doutor José Júlio, como falamos, eu queria que agora o senhor nos falasse mais sobre a faculdade. O senhor falou do missionário, do casal Mulholland, que foram fundadores da faculdade. E fale então da história da faculdade aqui no campo, da relevância dela e dos projetos. A faculdade veio para servir a Deus e veio para ficar. Ela tem sido uma bênção no nosso meio, na nossa denominação e, por que não dizer, em todas as denominações. E ela tem por finalidade preparar obreiros vocacionados, que sentem no coração o desejo de falar do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu digo com toda sinceridade, sem nenhuma modéstia, de que realmente Deus tem operado naquela instituição. É bênção de Deus de estar ali desde o começo, nos primeiros dias da faculdade, que funcionou no prédio da SOCEB, e só 5 anos depois que veio para a sede própria, que também é uma bênção para nós. Nós temos excelentes instalações, temos alunos que hoje estão espalhados por todo o mundo. Eu já encontrei alunos na África do Sul, já encontrei alunos em Guiné-Bissau, Angola, em vários países, ex-alunos nossos fazendo o que Cristo mandou, pregando o Evangelho, pregando a salvação. Se um jovem me perguntar qual é o melhor curso que ele pode fazer para servir ao Brasil, eu falo, acrescento, para servir ao Brasil e a Deus, faça um curso teológico. E as nossas portas estão abertas para que preparemos missionários, preparemos pastores, preparemos missionárias para ir para o campo, falar deste grande amor de Cristo que invade o nosso coração. Ele é tudo para nós, Ele é tudo para o Brasil, Ele é a única salvação para o nosso país que está em situação tão complicada, tão difícil, mas para Deus tudo é possível. Desde que nós nos voltemos para Deus, desde que nós procuremos o caminho certo, Ele abre as portas, Ele está conosco e Ele nos abençoa. Muito bom. A faculdade certamente é uma pedra preciosa encravada na história dos batistas. Amém. E o senhor falou uma palavra que isso me incomoda, é a palavra carência, não a sua palavra, mas é a carência de obreiros. Hoje nós temos uma ênfase, as influências do mundo contemporâneo tem muitas vezes levado a alguns formatos de igreja, e o que eu tenho certeza que hoje existe, e o colega, pastor, irmão em Cristo, quantos vocacionados desconectados, deslocados, querem dizer, eu queria fazer algo mais na minha igreja, mas eu não tenho espaço, eu não tenho direção, e às vezes eu vejo isso. A faculdade é esse direcionamento, e aqui na convenção, juntamente a faculdade faz parte desse desafio de orientar vocacionados. A nossa plataforma Vocácio não é um curso, é um encaminhamento. Nós temos uma inquietude muito grande daquele que recebeu um chamado de Deus. Nunca esqueço de William Carey, quando no seu livro, existe um livro que o nome do livro é Jovem, Sente-se. E o livro tem esse nome porque foi a frase que o seu pastor disse a ele, quando ele disse, eu tenho um chamado, eu quero servir a Deus. E o pastor apenas disse, jovem, sente-se. E William Carey nada mais é do que o pai de missões modernas na história da igreja. Então, essa inquietude, um vocacionado que hoje procure a faculdade, certamente existe uma orientação pedagógica, a diversidade de cursos, sobre esses cursos para estimular aquele que está nos assistindo pelas redes sociais, membro de uma igreja, e pode ir ali na L2, na faculdade. Que cursos ele pode encontrar hoje na faculdade para fazer a conexão do seu chamado e ele se sentir no centro da vontade de Deus? Ele pode fazer o curso completo de 4 anos, né, que é tendo curso de teologia reconhecido pelas autoridades brasileiras, bacharel em teologia. Ele pode fazer os cursos de pós-graduação. Nós temos alguns cursos de pós-graduação também reconhecidos pelo MEC, autorizados pelo MEC, e estamos à disposição da nossa convenção, à disposição dos batistas, à disposição dos evangélicos e de toda a população de Brasília. Procure-nos e serão recebidos com muito carinho, com muito amor e com os braços abertos, em nome de Jesus. Muito bom. Doutor Júlio, eu queria que, como o senhor já ensejou assim, fizesse uma palavra para os pastores, os líderes do campo, os membros vocacionados da igreja, uma saudação ao povo batista do Planalto Central, convite a essa visão da vocação. Bem, eu quero dizer que eu sou formado em Direito pela Universidade de Brasília há mais de 40 anos.
E recentemente fiz um curso de pós-graduação na Faculdade Teológica Batista de Brasília. Foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos 20 anos de curso. Então, um curso excelente, pós-graduação, né, de liderança, gestão, e Deus abençoa a cada um de nós. Podemos aperfeiçoar os nossos conhecimentos, coisas que eu pensava que já era mestre, doutor, aprendi que eu estava aprendendo o ABC. Então a faculdade abre as portas, mais do que as portas, nós abrimos o nosso coração para os pastores, para os missionários, para aqueles que se sentem vocacionados. Procurem-nos, nós queremos trabalhar juntos e aperfeiçoar cada vez mais os nossos conhecimentos para servir ao nosso grande Rei Jesus. Doutor Júlio, nós somos muito gratos a Deus pela faculdade, nós somos gratos a Deus como convenção que somos todos nós, povo batista, sabemos da importância e da relevância do trabalho da faculdade, e é uma missão de fato que a faculdade tem, esse laço, quantos pastores, quantos líderes hoje no campo, né, aqui do nosso campo, foram formados, né? A gente fala das turmas, sempre encontro alguém, não tive tal privilégio, mas muitos líderes dizem, me formei na Faculdade Teológica Batista de Brasília, então isso é uma preciosidade, nós louvamos a Deus pela história da faculdade, desde a história missionária do Dr. Dilmo Holland e sua condução, a sua pessoa, hoje certamente aquilata ainda mais o trabalho da Faculdade Teológica. Nós louvamos a Deus como diretor do campo, como instituição, convenção, porque esse trabalho nós ainda temos um desafio muito grande. O campo é vasto, embora o Senhor Jesus disse, os campos já estão brancos para a ceifa, e justamente esse branco é que nos é o desafio de levantar e formar obreiros. Então agradecemos a Deus pela sua presença, muito obrigado pela sua vida, pelo exemplo, pela história que o Senhor nos traz. É muito importante, nós agradecemos a Deus, eu quero deixar isso bem claro, com sinceridade no meu coração, pela sua vida, pelo respeito que o Senhor tem, e de todo mundo que fala, Dr. Júlio, sempre vem uma palavra de respeito, de gratidão. Então eu também agradeço em nome do nosso campo pela sua vida e pela vida da faculdade. Que Deus continue nos usando por tantos desafios que Deus tem para nós e para que seja cumprido na história da igreja e do povo batista do Planalto Central. Você que nos acompanhou por essa conversa batista, eu tenho certeza que foi muito especial, que nos acompanha pelas redes sociais, cbpc.org.br, pelo nosso Facebook, Convenção Batista Planalto Central, e pelo nosso Instagram, CBPC Oficial. A Convenção Batista somos todos nós, impactando nossa geração.